Há instantes em que tudo o que construímos parece desmoronar diante dos nossos olhos. Pessoas em quem confiávamos se afastam, certezas desmoronam, e o que antes nos sustentava já não faz mais sentido. Nesses momentos, uma pergunta silenciosa surge. Em quem você está confiando? Porque quando o chão some, só permanece firme quem tem raízes em algo maior do que o mundo pode oferecer. Quantas vezes nos perdemos tentando ser fortes sozinhos? Buscamos nos títulos, nas conquistas, nos relacionamentos, nas promessas humanas e esquecemos de buscar aquele que é a fonte da força verdadeira. Colocamos tudo à frente de Deus. Agendas lotadas, sonhos pessoais, vaidades, distrações. E aos poucos vamos nos desconectando da única presença que poderia realmente nos sustentar. O mundo nos convence de que buscar o Senhor é algo opcional, uma prática religiosa que se encaixa quando sobra tempo. Mas a verdade é que colocar Deus em primeiro lugar não é um detalhe. É a diferença entre caminhar com propósito ou apenas sobreviver. Quem busca o Senhor acima de tudo descobre um sentido que o mundo jamais poderá oferecer. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil, sentindo-se confuso, ansioso ou até vazio, mesmo tendo tudo. Essa sensação não é coincidência. É um chamado. Um sussurro da alma dizendo que você está tentando preencher um espaço eterno com coisas temporárias. E o vazio que insiste em gritar dentro de você só será silenciado quando Deus for colocado no lugar que lhe pertence, o centro da sua vida. Buscar o Senhor acima de tudo não significa abandonar tudo o que você ama. Significa colocar tudo o que você ama nas mãos dele. É confiar que a vontade de Deus não é apenas boa, é melhor do que qualquer plano seu. É abrir mão de controlar tudo e finalmente descansar no cuidado daquele que já viu o final da sua história. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não estava impondo um sacrifício, mas revelando um segredo espiritual. Uma chave para a paz, uma rota segura em meio ao caos. Quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, tudo começa a se alinhar, não sem dificuldades, mas com direção. A vida muda quando a nossa prioridade muda, quando Deus deixa de ser a última alternativa e passa a ser a primeira escolha. É nesse ponto que a alma encontra descanso, que a mente encontra clareza e que o coração encontra paz. Não porque tudo se resolve, mas porque você aprende a confiar mesmo quando nada parece fazer sentido. Esta mensagem é um convite, não para te convencer com argumentos, mas para te tocar com verdades que sua alma já conhece, mas talvez tenha esquecido. Porque todo coração humano, por mais distante que esteja, anseia por voltar à presença do Pai. E é essa busca que transforma tudo: o olhar, as decisões, o modo como vivemos. Talvez você ache que está longe demais, que errou demais, que não tem mais forças para recomeçar. Mas saiba disso: Deus não te espera com julgamento, mas com braços abertos. Ele só precisa que você decida buscá-lo. E essa decisão, por mais simples que pareça, tem o poder de mudar toda a sua história. Cada minuto deste vídeo foi preparado para te lembrar de uma verdade essencial. Não há nada mais urgente, mais poderoso e mais libertador do que buscar o Senhor acima de tudo. Este é o ponto de partida para toda a transformação verdadeira, porque o que vem dele ninguém pode tirar. Então, antes de continuar, respire fundo e entregue-se. Deixe esta mensagem penetrar no mais íntimo da sua alma, não como mais um conteúdo, mas como um chamado divino, uma resposta ao que você tem sentido. A partir de agora, abra o coração, pois o que está prestes a ser revelado pode mudar para sempre a forma como você vive e como você busca a Deus.
Não é sobre perfeição, religião ou aparência. É sobre prioridade. É sobre alma. É sobre colocar o Criador no centro e permitir que tudo ao redor comece finalmente a fazer sentido. Porque quando buscamos o Senhor acima de tudo, é Ele quem nos encontra primeiro. Quando tudo falha, Ele permanece. Quando tudo o que você conhece desmorona, o que sobra? Essa pergunta, embora dolorosa, é necessária. Muitos passam a vida inteira depositando sua confiança em estruturas que parecem sólidas, mas ruem diante da primeira tempestade. Família, carreira, saúde, amigos, tudo isso é valioso, mas nenhum deles é eterno. Nenhum deles pode ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos nossa esperança em pessoas, acabamos decepcionados. Quando nos agarramos a bens materiais, acabamos vazios. E quando confiamos apenas em nós mesmos, colapsamos sob o peso das nossas próprias limitações. É preciso reconhecer que a alma tem sede de algo que o mundo não pode saciar. E essa sede tem nome: presença divina. Buscar o Senhor acima de tudo é mais do que um gesto religioso. É um ato de inteligência espiritual. É entender que não há segurança real fora de Deus. É saber que, enquanto tudo muda, Ele permanece. E que somente nele encontramos um lugar onde a dor não define quem somos e onde o medo não dita nosso destino. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Fez planos, criou expectativas, lutou com todas as forças e ainda assim sentiu que algo faltava. Essa sensação é o eco da alma chamando por Deus, porque o coração humano não foi feito para andar sozinho, foi feito para andar com o Criador. Mesmo que você tenha se afastado, mesmo que tenha ignorado esse chamado por anos, Ele ainda está ali, esperando, amando, pronto para restaurar o que foi perdido. Deus nunca se afasta. Somos nós que, distraídos pelas urgências da vida, deixamos de buscá-lo. Mas o amor dele continua o mesmo, firme, incondicional. Não importa quão profundo seja o seu abismo, o braço do Senhor é mais longo. Não importa quão escuro seja o seu vale, a luz dele é mais forte. Por isso, buscar o Senhor acima de tudo é a decisão mais sensata, mais urgente e mais transformadora que alguém pode tomar. Porque quando Ele está no centro, tudo o mais se alinha. E quando essa busca se torna prioridade, o medo perde força, a ansiedade perde voz e a paz, aquela que excede todo entendimento, passa a habitar dentro de você. Buscar o Senhor acima de tudo é encontrar um refúgio eterno em um mundo passageiro. O engano das prioridades invertidas. Vivemos em uma época em que tudo é urgente, tudo é imediato e tudo parece importante. Mas o que realmente sustenta a alma não é aquilo que exige pressa, e sim o que exige presença. Muitas pessoas colocam Deus na fila de espera enquanto correm atrás de metas, fama, relacionamentos e segurança financeira. Mas o que acontece quando tudo isso falha? Ao priorizar o que é passageiro, abrimos mão do que é eterno. E o preço dessa troca costuma ser alto. Ansiedade, vazio, sensação constante de insatisfação. Porque aquilo que conquistamos sem Deus jamais terá a paz que só Ele pode dar. As conquistas se tornam fardos, os relacionamentos viram prisões e a vida, por mais cheia que pareça, se revela sem sentido. Buscar o Senhor acima de tudo não é renunciar à vida, é dar à vida um fundamento que a sustente. É ter tempo para orar antes de agir, para ouvir antes de decidir, para confiar antes de se desesperar. Quando Deus está no topo das nossas prioridades, Ele alinha todas as outras áreas. Ele traz clareza onde havia confusão. As prioridades revelam a quem pertencemos, e o nosso tempo, nossa atenção e nosso coração denunciam quem está no trono da nossa vida. Quando o Senhor é prioridade, até as dificuldades têm propósito, até o sofrimento ganha sentido, e até o silêncio de Deus se torna resposta.
A Bíblia nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se nosso tesouro está na aprovação dos outros, viveremos presos à expectativa alheia. Se está no dinheiro, nunca nos sentiremos suficientes. Mas se está em Deus, mesmo nas perdas, sentiremos que ainda temos tudo. Colocar Deus em primeiro lugar não é um ideal inalcançável, é uma decisão diária. Começa nos pequenos gestos, orar antes de começar o dia, agradecer antes de reclamar, ouvir a palavra antes de se perder nas redes sociais. São atitudes simples que revelam uma entrega profunda. Quando você escolhe colocar o Senhor no centro da sua vida, tudo começa a se organizar de forma sobrenatural. O que parecia perdido encontra direção. O que era confuso se torna claro. Porque Deus não quer ser apenas parte da sua vida. Ele quer ser o fundamento dela. Os frutos da verdadeira busca, buscar o Senhor acima de tudo, não é apenas um ato espiritual, é também profundamente transformador. Quem prioriza Deus começa a perceber mudanças em todos os aspectos da vida. Há uma paz que começa a habitar o coração, uma sabedoria que guia as decisões, um amor que começa a curar feridas antigas. Essas transformações não acontecem porque a vida ficou mais fácil, mas porque o espírito ficou mais forte. Quando Deus é a base, o que antes derrubava agora apenas ensina, o que antes causava medo agora revela fé. A perspectiva muda e, com ela, a postura diante da vida também muda. Quem busca o Senhor com sinceridade não apenas encontra respostas, encontra sentido. Isso faz toda a diferença. Você para de viver correndo atrás das coisas e começa a viver guiado por propósito. Isso não significa ausência de lutas, mas presença constante de esperança. Os frutos dessa busca são silenciosos, mas visíveis. Paciência em meio ao caos, gratidão em tempos difíceis, bondade com quem não merece. Tudo isso brota naturalmente de uma alma que caminha perto de Deus. Não é esforço, é reflexo. O reflexo da presença dele em você. E quanto mais buscamos, mais recebemos. Não bênçãos materiais apenas, mas revelações, entendimento, discernimento. O Senhor passa a abrir nossos olhos para o que realmente importa. E coisas que antes pareciam valiosas se tornam pequenas diante da grandeza de caminhar com Ele. Quem coloca o Senhor acima de tudo não perde tempo tentando controlar o incontrolável. Aprende a descansar. Aprende a ouvir mais do que falar. Aprende que fé não é ausência de medo, mas presença de confiança. E essa confiança liberta. É por isso que a vida de quem busca a Deus acima de tudo carrega uma beleza diferente, uma força que não vem da carne, mas do Espírito, uma luz que não vem do exterior, mas de dentro, porque o Senhor habita em quem o busca de verdade. As distrações que nos afastam. O maior inimigo da intimidade com Deus não é o pecado escandaloso, é a distração sutil. São os pequenos desvios, os compromissos que parecem inofensivos, os vícios de tempo que aos poucos vão ocupando o lugar do sagrado. É fácil perceber quando estamos em pecado, mas nem sempre percebemos quando estamos simplesmente distantes. As distrações de hoje não pedem licença. Elas invadem a mente, sequestram o tempo e silenciam o espírito. Quantas vezes você já sentiu que precisava orar, mas escolheu rolar a tela do celular? Quantas vezes seu coração ansiava por silêncio, mas você preferiu mais um vídeo, mais uma notificação, mais um estímulo vazio? Buscar o Senhor acima de tudo exige intenção, exige abrir espaço. E isso começa dizendo não para aquilo que rouba nossa conexão com Deus. Nem tudo o que é permitido nos edifica, nem tudo o que é popular nos aproxima da presença divina. A intimidade com Deus não se constrói por acaso, é fruto de prioridade.
E o maior termômetro da nossa busca é o quanto estamos dispostos a silenciar o mundo para ouvir o céu. Sem silêncio, não há escuta. Sem escuta, não há direção. E sem direção, nos perdemos mesmo estando cercados de movimento. Muitos dizem, não tenho tempo para orar. Mas a verdade é que sempre temos tempo para aquilo que consideramos importante. Quando Deus se torna prioridade, o tempo aparece, porque buscar a Deus não rouba tempo, multiplica sentido. E não se trata de fazer grandes jejuns ou longas vigílias, se isso não for sincero. Trata-se de escolher a cada dia dedicar o melhor do seu coração ao Senhor. E essa decisão, mesmo simples, começa a produzir frutos que nenhuma distração pode roubar. Busque o Senhor acima de tudo, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando parecer seco, porque a busca constante é como uma semente. Um dia parece pequena, mas aos poucos floresce, cresce e transforma tudo ao redor. Quando o silêncio de Deus ensina, nem sempre buscar a Deus trará respostas imediatas. Às vezes a resposta será o silêncio, e esse silêncio, longe de ser uma ausência, é uma presença profunda e pedagógica. Deus fala até quando se cala, e muitas vezes é nesse silêncio que Ele mais trabalha em nós. É fácil confiar quando tudo está dando certo. Difícil é continuar buscando quando parece que nada acontece. Mas é aí que a fé amadurece. É nesse terreno seco que Deus planta raízes profundas em nossa alma. E o silêncio que dói hoje será o solo fértil dos frutos de amanhã. Buscar o Senhor acima de tudo é continuar orando mesmo sem respostas, adorando mesmo sem milagres, servindo mesmo sem recompensas. É entender que a presença dele vale mais que qualquer bênção, que estar com Deus é maior do que receber dele. O silêncio de Deus é um convite à profundidade. Ele nos chama a confiar além do que vemos, a amar além do que sentimos, a permanecer mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não se alimenta de sensações, mas de convicção. Muitas pessoas desistem da caminhada porque confundem o silêncio com o abandono. Mas Deus nunca abandona os que o buscam. Ele apenas nos prepara para algo maior. E às vezes, o maior presente dele é moldar nosso caráter antes de nos dar a resposta. Se hoje você está enfrentando um silêncio divino, não se afaste. Pelo contrário, se aproxime mais. Deus pode estar te ensinando a depender apenas dele. E nesse processo, você se tornará alguém que não apenas crê, mas confia. Continue buscando, continue crendo. Porque o Deus que parece calado é o mesmo que está escrevendo sua história com amor, paciência e perfeição. Quando ele se torna tudo, buscar o Senhor acima de tudo é chegar ao ponto em que ele não é apenas uma parte da sua vida, ele é a sua vida. Quando isso acontece, não há espaço para duplicidade, para fé morna, para orações vazias. Deus passa a ser o eixo que sustenta, inspira e transforma tudo ao redor. Nesse nível de entrega, você começa a perceber que aquilo que antes te encantava agora te parece pequeno. O que antes te dava segurança agora já não é suficiente. O coração encontra um novo centro, e esse centro é imutável. Quando Deus é tudo, o resto ocupa o lugar certo. O lugar de complemento e não de fundamento. Muitas vezes, o Senhor permite que percamos certas coisas para que aprendamos a valorizá-lo acima delas. Não porque Ele quer nos privar, mas porque Ele deseja nos ensinar o valor do que é eterno. A dor de perder é muitas vezes o caminho para o prazer de reencontrar o essencial, a presença dEle. Buscar o Senhor acima de tudo não é viver alienado da realidade, mas viver com os pés na terra e o coração no céu. É trabalhar com excelência, mas sabendo que o verdadeiro sucesso está em obedecer. É amar as pessoas com intensidade, mas sabendo que só Deus pode preencher por completo. Quem coloca Deus no centro vive uma vida inteira com sentido.
Não depende de validação externa para se sentir amado. Não vive se comparando. Não se desespera com o futuro. Porque sabe que o autor da vida está conduzindo cada passo com sabedoria e cuidado. Essa intimidade gera frutos que não podem ser falsificados. Paz, mansidão, domínio próprio, alegria real. Frutos que permanecem mesmo em meio às tempestades. E quando isso acontece, sua vida se torna um testemunho vivo, não de perfeição, mas de presença divina. Deus não quer apenas te visitar, Ele quer habitar em você. E essa habitação começa quando você o busca, não como último recurso, mas como primeira escolha. Quando Ele se torna tudo, o vazio some, o medo perde força e a vida floresce, mesmo nos desertos. O combate interior, entre fé e controle. Um dos maiores desafios na caminhada espiritual é abrir mão do controle. Queremos confiar em Deus, mas também queremos garantir que tudo saia como planejado. Esse conflito gera ansiedade, estresse e frustração. Porque confiar de verdade é render-se, e isso exige coragem. Buscar o Senhor acima de tudo é um ato de entrega. É abrir mão da necessidade de entender tudo, de prever cada passo, de controlar cada resultado. É deixar de lado a ilusão de que estamos no comando e descansar no fato de que Deus está. Sempre esteve, mas o coração humano é teimoso. Ele quer garantias, quer provas, quer segurança imediata. E Deus, com amor, nos convida a uma fé que caminha mesmo sem enxergar. Uma fé que obedece mesmo sem entender. Uma fé que se lança porque confia mais nele do que em si mesma. Esse processo é doloroso. Há lágrimas, há resistências internas, há medo, mas há também libertação. Porque quanto mais confiamos, mais leves nos tornamos. O peso do controle sai dos nossos ombros e é entregue nas mãos do único que realmente pode carregar. Entregar-se a Deus não é desistir da vida. É escolher viver com propósito, guiado por alguém que vê além do que nossos olhos alcançam. É aceitar que nem sempre vamos entender os caminhos dele, mas sempre poderemos confiar no coração dele. Deus não nos chama para uma vida sem desafios, mas para uma vida sem desespero. Quando o buscamos acima de tudo, aprendemos a soltar as rédeas com paz. E nesse movimento de fé, descobrimos uma liberdade que não depende das circunstâncias. Buscar o Senhor é um caminho de rendição diária. E cada vez que escolhemos confiar, mesmo tremendo, damos um passo em direção à verdadeira maturidade espiritual. Porque é na dependência que floresce a verdadeira força. Os perigos de um coração dividido. Um coração dividido é um coração instável. Quando tentamos servir a Deus com uma parte da alma e servir ao mundo com a outra, acabamos em conflito constante. A fé vacila, a paz se esvai, e a jornada se torna pesada. Deus não quer pedaços do seu coração. Ele quer o todo. Buscar o Senhor acima de tudo exige integridade interior. É alinhar pensamento, emoção e ação com a vontade dele. É deixar de ser cristão apenas de palavras e se tornar cristão de verdade, com frutos visíveis, com vida transformada, com decisões firmadas na fé. Muitos vivem como se Deus fosse apenas um acessório espiritual, alguém a quem se recorre nos dias ruins. Mas Deus é Pai, é Senhor, é dono de tudo. Ele quer morar em nós e não apenas nos visitar de vez em quando. Ele quer reinar e não apenas opinar. Corações divididos produzem frutos amargos, cansaço espiritual, falta de direção, insatisfação crônica, porque há uma guerra dentro de quem vive tentando agradar a dois senhores. E essa guerra só termina quando fazemos uma escolha definitiva: Deus acima de tudo. Essa escolha não se trata de religiosidade cega, trata-se de amor, de prioridade, de intimidade. Quando o amor por Deus é real, ele se torna natural em nossas palavras, ações e pensamentos.
E essa naturalidade revela o quanto estamos verdadeiramente conectados com Ele. Deus conhece o seu coração, sabe quando há sinceridade e quando há divisão. E mesmo assim, Ele continua te chamando, não para te condenar, mas para te alinhar, para curar os pedaços quebrados e te fazer inteiro novamente. Buscar o Senhor com um coração inteiro é a chave para uma vida plena, porque onde há integridade, há paz. Onde há entrega, há frutos. E onde há prioridade em Deus, há um caminho seguro, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Fé prática, vivendo o que se crê. Buscar o Senhor acima de tudo não é apenas uma ideia bonita, é um estilo de vida. E isso se prova nas escolhas do cotidiano, em como lidamos com o outro, em como reagimos ao inesperado, em como usamos nosso tempo, nossos recursos, nossas palavras. A fé verdadeira se revela na prática, não apenas nas orações, mas nos gestos, não apenas no templo, mas nas ruas. Quem busca o Senhor acima de tudo vive diferente. Ama mais, julga menos, perdoa com mais facilidade, porque sabe que tudo o que tem vem dele. É fácil professar fé em dias tranquilos. Difícil é manter essa fé quando tudo desaba. Mas é justamente nesses momentos que ela é provada e fortalecida. Buscar a Deus em tempos bons é gratidão. Buscar em tempos difíceis é confiança. Uma vida fundamentada em Deus não se resume a rituais, mas a relacionamento. É ouvir a voz dele na consciência, nos detalhes, na palavra. É consultar o céu antes de decidir. É viver com os olhos no alto e os pés firmes no chão. Quem vive o que crê se torna luz. Não uma luz arrogante, mas uma luz que consola, que guia, que inspira. E essa luz não é sua, é reflexo do Senhor em você. É isso que atrai as pessoas para Deus. Uma vida coerente, viva, apaixonada por Ele. Buscar o Senhor acima de tudo é uma jornada constante de alinhamento. Haverá dias de queda, sim, mas também haverá graça. E essa graça é o que nos levanta, nos corrige, nos impulsiona. Porque Deus não busca perfeição. Busca entrega, e cada vez que escolhemos viver aquilo que professamos, damos ao mundo um testemunho silencioso, mas poderoso, de que Deus é real, e vale a pena buscá-lo acima de tudo. O poder da decisão. No fim das contas, tudo se resume a uma decisão. Ninguém pode buscar o Senhor por você. Ninguém pode amar por você. Ninguém pode colocar Deus no centro da sua vida. Só você pode. E essa decisão tem o poder de redefinir a sua história. Talvez hoje seja o seu momento. Talvez este vídeo tenha sido a resposta que sua alma esperava há tanto tempo. Talvez você esteja cansado, perdido, em silêncio, e mesmo sem saber como, sabe que precisa voltar para o Senhor, que precisa buscá-lo com tudo o que tem. A boa notícia é, Ele está te esperando, não com cobranças, mas com amor, não com acusações, mas com graça. Ele não está interessado no seu passado, mas no seu agora, no que você escolhe fazer com essa nova chance de começar de novo. Buscar o Senhor acima de tudo é a melhor decisão que você pode tomar. É a única que tem valor eterno. E mesmo que pareça pequena, essa escolha abre as portas para uma vida completamente transformada. Uma vida com sentido, com direção, com presença divina. Não adie mais. Não espere que tudo esteja perfeito. Deus usa o imperfeito. Ele transforma o quebrado. Ele renova o exausto. Basta você dizer, Senhor, eu te coloco acima de tudo. E a partir daí, tudo começa a mudar, dentro e fora de você. A escolha é sua. Deus já te escolheu, já te chamou, já te amou. Agora, Ele espera apenas que você diga sim. Um sim que vale mais do que 1000 orações vazias. Um sim que muda tudo, porque quem busca o Senhor com sinceridade jamais permanece o mesmo. E quando Ele estiver no centro da sua vida, você vai perceber. O que antes era confuso se tornará claro.
O que antes te assustava se tornará pequeno, e o que antes te faltava agora transbordará, porque a presença dele é a única coisa que jamais nos será tirada. Há um momento na vida em que todas as vozes se calam e só resta o eco da consciência perguntando: o que realmente vale a pena? Nesse instante, você percebe que todo o esforço, todo o corre-corre, todas as conquistas e até os fracassos só têm sentido quando colocados diante de algo maior. E é ali, nesse espaço entre o cansaço da alma e a necessidade de respostas, que a verdade brilha com mais força. Buscar o Senhor acima de tudo não é uma escolha entre muitas. É o fundamento que sustenta todas as outras. Se há algo que este vídeo quis te mostrar, é que Deus não é uma opção de última hora. Ele é o início, o meio e o fim. Quando o colocamos no centro, tudo muda de lugar, inclusive nós. As dores não desaparecem, mas ganham propósito. Os dias difíceis não deixam de existir, mas já não nos dominam, porque quem busca a presença de Deus descobre uma força que não vem do mundo, uma direção que não depende de mapas e uma paz que o barulho da vida não consegue roubar. Talvez, até hoje, você tenha vivido entre o desejo de se entregar e o medo de perder o controle, mas chegou a hora de parar de negociar com a própria alma. É tempo de decidir, não por impulso, mas por convicção. Colocar o Senhor acima de tudo não é abrir mão da vida, é dar à vida o verdadeiro sentido. É entender que sem Ele somos apenas sobreviventes num mar de superficialidade. Com Ele somos navegantes conduzidos por propósito eterno. Se essa mensagem tocou seu coração, não a deixe morrer no silêncio. Compartilhe o que sentiu nos comentários. Fale sobre como Deus tem te chamado, ou simplesmente diga: eu escolho buscá-lo acima de tudo. Sua resposta pode fortalecer outras vidas. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se. Aqui você encontrará direção, fé e palavras que nutrem a alma. E lembre-se, há muitas vozes disputando seu coração, mas só uma pode te transformar de verdade. Escolha ouvir a voz que sussurra no silêncio, que grita nas entrelinhas da vida e que nunca desiste de você. Porque quando você decide buscar o Senhor acima de tudo, é Ele quem vem te encontrar primeiro. E esse encontro muda tudo, para sempre.